Eu, com muita alegria, quero cumprimentar a todos e todas e agradecer ao pastor André por mais uma oportunidade de poder participar dessa reunião, desse grupo abençoado e trazer aqui a nossa contribuição. E hoje nós vamos falar sobre a dependência do crente, do professor da escola dominical, na pessoa do Espírito Santo para a eficácia do ensino. Então, o papel do Espírito Santo no ensino, a preparação espiritual do professor, qualquer desses temas daria certo para essa conversa. E eu quero fazer a leitura da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vou pedir licença a vocês para ler o capítulo todo, só são 16 versículos, e ela diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundidades de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse texto é muito interessante porque o apóstolo Paulo vai falar sobre sabedoria, e ele está falando aqui sobre sabedoria filosófica do ponto de vista da filosofia greco-romana, e dizendo que não é desse tipo de sabedoria que nós precisamos, mas que ele está falando da sabedoria divina, que foi nos dada pelo Espírito Santo, que nos ensina, visto que o Espírito Santo conhece todas as coisas, inclusive as profundidades da mente de Deus, ele é que pode trazer para nós esse ensino e aquilo que é a sabedoria de Deus. Então, isso é muito importante para nós observarmos o papel do Espírito Santo no ensino da palavra. Como nós, professores, somos completamente dependentes disso. Porque, veja bem, ensinar é nosso papel. Estudar, pesquisar, transmitir o ensinamento, utilizar métodos, metodologias, atividades, recursos, tudo isso faz parte do ensino. Mas precisamos lembrar que essa é a parte humana que nós podemos fazer, mas tem algo que somente Deus pode fazer no que diz respeito ao ensino da palavra de Deus. Porque a Bíblia, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, ela é transformadora, ela tem a capacidade de transformar. Você não vai encontrar ninguém
que vai dizer assim: eu sou uma pessoa antes de Machado de Assis e outra depois de Machado de Assis. A leitura de Machado de Assis mudou a minha vida. Ou Paulo Coelho e os seus escritos me fizeram um novo homem. Eu sou uma nova pessoa depois de Clarice Lispector. Não existe nenhum escrito humano que tenha a capacidade de mudar o interior de uma pessoa. Mas nós vamos encontrar um sem fim de pessoas que vão dizer: li a Bíblia e isso mudou a minha vida. Eu sou uma nova criatura porque li a Bíblia. É só você escutar os testemunhos que são dados pelos Gideões Internacionais e você vai perceber que muita gente, mesmo sem ter tido acesso a qualquer pregação, teve a vida impactada, foi transformado pela simples leitura da palavra de Deus, porque a Bíblia é viva e eficaz e ela por si só é capaz de transformar vidas. E aí é onde entra a grande questão. O professor é capaz de falar, de ensinar, de explicar, de dizer, de conduzir, de guiar, mas não é capaz de entrar no interior do aluno e transformar a sua vida, gerando um novo nascimento ou uma comunhão espiritual a partir do seu ensino. Esse é o papel do Espírito Santo. É ele que vai fazer essas coisas. Então, nós precisamos da ação do Espírito Santo no ensino. Eu posso falar e explicar, mas se o Espírito Santo não agir na vida do meu aluno, eu posso não alcançar êxito algum com aquilo que eu estou fazendo, porque essa é a grande diferença de Bíblia e qualquer outro texto, porque nós estamos falando de um livro vivo, de uma palavra viva, que tem uma ação espiritual e que é conduzida pelo Espírito Santo. Nós precisamos lembrar quem é o autor do texto sagrado: Espírito Santo. O apóstolo Pedro vai dizer que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Né? Alguém usa a figura de uma caneta. Né? Se você olha uma caneta escrevendo e olhar apenas para o bico da caneta, você vai achar que é a caneta quem está escrevendo. Porque, de fato, quem está imprimindo no papel a tinta e dando formato de letras àquela tinta é a caneta. Mas a caneta não está movendo-se sozinha. Quem está movendo a caneta é a mão que segura a caneta. Assim foi a produção do texto bíblico pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eles eram a caneta e o Espírito Santo era a mão invisível que escrevia no papel por intermédio da caneta, que eram os homens através dos quais o Espírito Santo produziu o texto. Mas não somente isso. O Espírito Santo revelou Deus, produziu o texto por intermédio dos autores sagrados, mas ele também ilumina a nossa mente para que possamos conhecer o texto e aplica o texto à vida do crente, gerando a transformação espiritual que aquele texto se propõe. Então, percebemos que o Espírito Santo é extremamente necessário para aquele que quer ensinar. E é essa capacidade o ser humano não tem, mas nós vamos agir em conjunto. Um vai ser parceiro do outro. Eu acho tão fantástico Deus, porque Deus não precisa de nós, meus irmãos e minhas irmãs, para nada. Porque Deus não tem necessidade alguma, interna ou externa. Deus não tem necessidade de absolutamente ninguém. Ele é autossuficiente e é todo suficiente. Isso quer dizer que ele poderia fazer o que ele quisesse sem precisar de ninguém. Porque quem elaborou o plano da salvação foi Deus. Quem executou o plano da salvação foi Jesus Cristo, que veio e morreu por nós. Quem aplica o plano da salvação é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça
e do juízo. Ou seja, nem para ganhar vidas Deus precisaria de nós. Ele poderia fazer sem usar nenhum outro personagem, mas ele resolveu que nós seríamos participantes desse projeto. E aí ainda nos chama de cooperadores. O Espírito Santo, o Pai fez o projeto, o Filho executou o projeto, o Espírito Santo aplica o projeto da salvação. Eu, na maioria das vezes, atrapalho e ainda ele me chama de cooperador. Mas, na verdade, o Espírito Santo é quem produz. Porém, o projeto de Deus é que houvesse a participação humana nesse projeto. É assim também no ensino da palavra de Deus. Há uma participação humana e isso cabe a nós, professores e professoras, para fazer. Porém, nós precisamos lembrar que o papel do professor de matemática, por exemplo, é ensinar matemática, fórmulas, cálculos, teoremas e tudo que envolve a matemática. E qual é a finalidade dele? É que o aluno aprenda matemática, que ele saiba as fórmulas, os cálculos e as operações. O propósito do professor de língua portuguesa é ensinar língua portuguesa. Para quê? Para que o aluno aprenda a língua portuguesa e ele saiba usar a língua, as regras, a gramática, a concordância, todas essas questões associadas. Mas o professor de Bíblia tem um propósito diferente, porque a função do ensino bíblico não é que o aluno aprenda a Bíblia. A função do ensino bíblico é que o aluno tenha uma relação pessoal com Deus, o autor da Bíblia. Então, a Bíblia ela só serve se for praticada e gere uma mudança espiritual. Porque grandes pensadores estudaram a Bíblia. E nós vamos encontrar ateus que conhecem muito mais da história e da geografia da Bíblia do que boa parte dos crentes. Mas isso não gerou nada neles, porque eles apenas memorizaram o texto bíblico. Mas o papel do ensino bíblico não é esse. O papel do ensino bíblico é gerar mudança, transformação de vidas, regeneração, transformação espiritual, comunhão e experiência com Deus através da Bíblia. Então, quando a gente leva o aluno a decorar o versículo, quando conduz o aluno para aprender uma lista de discípulos, lista de apóstolos, lista de lugares da Bíblia, lista de sequência dos livros da Bíblia na ordem que estão. Essas coisas são recursos para ajudarmos os alunos a conhecer o texto e apropriar-se do conteúdo do texto. Mas se lembre que ninguém vai chegar na porta do céu e o anjo vai parar e diz assim: nome dos apóstolos em ordem alfabética, número de discípulos que viram a ressurreição de Jesus. E se o aluno não souber uma resposta daquela, rejeitado, vai para o inferno, porque não acertou a lista das cidades que Jesus andou em ordem cronológica. Não existe isso, porque essa não é a finalidade. A finalidade do ensino bíblico não é que o aluno decore, aprenda a Bíblia. É que o aluno, conhecendo a Bíblia, seja conduzido a uma experiência pessoal com Deus. Não serve de coisa alguma alguém conhecer e saber definir com toda clareza o que é a Trindade e não ter nenhum relacionamento com a Trindade. Isso não serve para nada. Então, veja que o nosso desafio é muito maior do que o professor de matemática, de geografia, de história ou de qualquer outra disciplina secular. Porque eles só precisam ensinar para que os alunos aprendam a disciplina. Nós precisamos ensinar geografia bíblica, livros históricos e salmos e evangelhos e doutrina do Espírito Santo, não para que o aluno aprenda apenas essas coisas, mas que essas coisas conduzam o aluno a conhecer a Deus e ter um relacionamento pessoal com ele. Então, imagine, se alguém de vocês aí achar que tem a capacidade de fazer isso por si só, eu diria parabéns para você nessa data querida.
mas eu penso que nós precisamos do Espírito Santo para cumprir esse papel, porque não há em nós capacidade humana suficiente para fazer isso. Mas aí nós precisamos entender algumas coisas e até desfazer alguns mitos que estão associados a essa questão. A primeira questão que a gente precisa pensar é: sim, nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo, mas essa preparação espiritual, o poder do Espírito Santo na vida do professor, da professora, a ação do Espírito Santo na vida do aluno, não dispensa o preparo intelectual. Uma coisa não dispensa a outra. Eu preciso do poder do Espírito Santo, eu preciso da ação do Espírito Santo, mas também preciso de preparação intelectual para poder conhecer estas coisas. Nós vamos ver, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre Salomão, é que ele fez uma oração a Deus dizendo que precisava da ajuda de Deus para guiar aquela nação. Deus, na verdade, deu, vamos chamar assim no linguajar popular, um cheque em branco. Diz assim: Salomão, está assinado, preencha. O que é que você quer? Aí Salomão disse: olha, eu quero sabedoria para saber entrar e sair no meio desse teu tão grande povo. E Deus disse: está aí, Salomão, eu gostei. Se você tivesse pedido dinheiro, eu tinha dado a você dinheiro como ninguém na terra tinha. Se tivesse me pedido os teus inimigos em tuas mãos, eu tinha dado também. Eu não dei um cheque em branco, você podia preencher com o valor que quisesse. Mas você pediu sabedoria, que coisa boa. Eu vou fazer o seguinte: vou lhe dar sabedoria como nunca dei a nenhum outro homem, e de quebra ainda vou lhe dar muito dinheiro e os inimigos em tuas mãos. Aí você pensa, pronto, Salomão foi dormir, de noite parecia ele tendo choque, assim, recebendo todo o conhecimento do mundo, e amanheceu uma enciclopédia ambulante. E quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que não foi assim. A gente descobre Salomão dizendo que ele estudou, pesquisou, que isso era enfado, canseira, que ele se propôs a conhecer todas as coisas e a pesquisar. Eu imagino a biblioteca de Salomão, ou seja, Deus lhe deu capacidade, mas não encheu a mente de Salomão com o conhecimento. Salomão foi buscar o conhecimento. Ele estudou, ele aprendeu, ele leu, ele pesquisou, mas tudo que ele leu e pesquisou teve uma influência espiritual para que ele aprendesse pela sabedoria que Deus lhe deu. Então, é o que vimos aqui o apóstolo Paulo dizendo: quem conheceu a mente de Deus? O Espírito Santo, que penetra até nas profundezas de Deus. E nós não temos a mente do mundo, mas temos a mente de Cristo, que é nos dado para que possamos conhecer as coisas que o Espírito Santo nos ensina. Mas se o Espírito Santo nos ensina, isso quer dizer que nós também precisamos estudar, porque senão a gente não vai aprender. O esforço humano é acompanhado e não substituído pelo poder do Espírito Santo. Veja quando Paulo fala sobre a igreja em Corinto, para a igreja em Corinto, e ele fala sobre o crescimento da igreja, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aí ele diz: pelo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, eu e Apolo não somos nada. Quem dá o crescimento é Deus. Só que Deus permitiu a participação humana nesse processo. Eu, Paulo, plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. A pergunta é: Deus poderia ter dado o crescimento sem Paulo e sem Apolo? Sim, a resposta é essa. Porque Deus não precisa de nada nem de ninguém. Mas Deus fez o seu projeto incluindo-nos no projeto. Então, há uma participação humana, é Paulo plantando e Apolo regando, mas há uma ação divina que é Deus dando o crescimento. Então, perceba que as duas coisas andam juntas. O professor estuda, o professor pesquisa, o professor se esforça, o professor aprende metodologias, o professor prepara materiais e atividades e conduz a aula com
a sua capacidade, o seu esforço, mas ele sabe que tudo que ele está fazendo é apenas facilitando a vida do aluno para que o aluno possa compreender. Mas quem vai gerar a transformação espiritual no interior do crente e do aluno é o Espírito Santo, em quem o professor confia e de quem ele depende. Então, essas coisas estão aí diretamente associadas e a gente precisa pensar nessas questões. Há uma fala que muita gente confunde muitas vezes, é que a Bíblia fala sobre nós recebermos uma palavra divina. E, e alguém fala de Deus dar a palavra no abrir da boca. E isso, de fato, é uma promessa de Deus para nós. Mas quando foi que essa promessa foi dada e em que circunstâncias? Se a gente lê primeiro Mateus capítulo 10, versos 19 e 20, Jesus disse que os discípulos seriam perseguidos, que seriam presos, que ao ser presos eles seriam levados diante das autoridades. E aí Jesus disse assim, que não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do meu Pai falará por meio de vocês. Então, Jesus estava dizendo, olha, não se preocupe, Deus falará, o Espírito de Deus falará por vocês. No texto de Marcos 13, 11, ele vai dizer a mesma coisa, vocês serão presos, mas não se preocupem o que vão dizer. E no texto de Lucas 21, 14 e 15, ele diz assim, não se preocupe com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Aqui eu estou lendo a versão NVI, na versão de Almeida, Revista Corrigida, ele diz assim, eu lhes darei boca e sabedoria. Então, alguém lendo um texto como esse, pensa assim, não preciso me preocupar, não preciso me esforçar, porque a palavra será dada no abrir da boca. Então, é eu chegar na frente da classe e vai descer pãozinho quentinho do céu na hora, sem eu me preocupar com nada disso. E isso, na verdade, é um grande engano, porque Jesus não disse que você ia pregar ou ia ensinar e então receberia isso. Jesus disse, quando você for preso e levado diante das autoridades, aí nesse momento você não precisa se preocupar com o que vai dizer, porque o Espírito falará na boca de vocês ou dará palavras e sabedoria para que você possa saber como responder. Entende? É nesse sentido que a palavra está dada. E nós vamos ver isso, por exemplo, na figura de Estevão. Estevão é conduzido e é testado pelos seus algozes e eles chegam a querer fechar os ouvidos porque eles não aguentam ouvir a palavra de Estevão, porque é uma palavra de sabedoria e que foi dada naquele momento ali. Aqui não se trata de palavra de ensino. Não, você foi convidado, você sabe que no próximo domingo você é a professora que estará à frente de uma classe ensinando. Você sabe que na próxima semana você é o professor que estará ensinando ou que estará pregando, porque você foi convidado para isso. Aí você não se prepara, não lê, não estuda e confia que na hora vai abrir a boca e a palavra vai chegar quentinha do céu. Isso, queridos, não é confiança nem dependência, isso é irresponsabilidade, porque nós temos o papel de buscar. Romanos capítulo 12, verso 7, diz que se alguém a quem foi dado o dom de ensino, que haja dedicação ao ensino. Então, isso significa que nós precisamos buscar, estudar, aprender. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo haverá de nos lembrar do que se a gente não souber? Quem nunca leu a Bíblia, nem nunca decorou um versículo, vai lembrar de quê? Se nunca leu, nem nunca decorou. Então, nós precisamos entender que esse texto fala de dar a palavra em momentos específicos de perseguição, mas não de ensino ou de pregação da palavra.
Aí eu lembro de uma história que li outro dia, que diz que um professor dando aula numa faculdade e dissecando um cadáver. Hoje, tanto existe o cadáver de borracha, quanto existe o software que simula o cadáver em 3D numa tela. Mas há muito tempo atrás, o ITEP fornecia cadáveres para as universidades estudarem e era dissecado mesmo o corpo de alguém que morreu. E disse que o professor estava fazendo isso e com os alunos ali ao redor e viu um irmão que trabalhava na limpeza e disse: é agora que eu vou fazer uma vergonha a esse irmão. Diz, irmão, vem cá, conte aqui quantas costelas tem nessa pessoa. Aí o irmão contou quantas costelas tinha de um lado. Ele disse: agora dê a volta. Quantas costelas tem do outro lado? O irmão contou as costelas. Ele disse: é o mesmo número? Ele disse: é, sim, senhor. Você está vendo como é um conto de carochinha, essa história que a Bíblia diz que Deus tirou uma costela do homem para fazer a mulher? E aí o irmão, analfabeto de pai, mãe e parteira, e naquela hora, no meio daquele doutor e alunos, pensando e orando: meu Deus, eu vou dizer o que aqui? Que eu me ajude, me dê sabedoria. Aí o irmão olhou para o doutor, olhou para o cadáver e disse assim: doutor, esse aqui é Adão? Porque, assim, se o cadáver que tivesse ali em cima daquela pedra fosse de Adão, aí de fato a gente tinha um problema, porque a Bíblia diz que Deus tirou uma costela. Mas a Bíblia diz que Deus tirou uma costela de Adão, e não que todos os homens nasceriam com uma costela a menos para poder nascer mulheres. Então, se aquele cadáver em cima da pedra não era o de Adão, o professor perdeu uma enorme oportunidade de ficar calado. Esse é o tipo de situação que está escrito lá Mateus 10, Marcos 13, Lucas 21. A palavra vos será dada no abrir da boca, palavra de sabedoria, quando vocês forem confrontados e tiverem que responder às autoridades. Mas não se trata de ensino da palavra de Deus. O Espírito Santo pode dar ao professor, à professora, algo na hora que ele está ministrando? Sim, não tenho dúvida, e eu tenho experimentado isso a minha vida inteira ensinando a palavra de Deus. Mas isso não dispensa o meu estudo, a minha pesquisa, a minha preparação, aquilo que eu vou buscar para estar preparado para estar à frente de uma sala de aula. E a Bíblia vai dizer que essa sabedoria é o Espírito Santo que nos dá. Tem uma outra coisa que precisamos corrigir e é muito mal interpretado também no meio pentecostal, principalmente, é aquilo que diz respeito à questão da unção do Espírito Santo na vida do crente. Se você lê todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, você só encontra a palavra unção duas vezes. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 20 e verso 27. Você vai encontrar ungido, ungiram, mas a palavra unção só aparece no Novo Testamento nesses dois textos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 20 e o verso 27. No 20 diz assim: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. E no 27 diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Percebe que coisa interessante? O texto vai usar a palavra unção associando ao ensino. Ele disse: vós sabeis tudo, porque tendes a unção do santo. E essa unção que vocês receberam dele fica em vós e não precisa de mais ninguém para lhe ensinar, porque a unção vos ensina todas as coisas. E quem é, ou o que é a unção que nos ensina todas as coisas? Lá em Epístola de João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, Jesus disse que rogaria ao Pai, que ele enviaria o Espírito Santo. Ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, perceba que o papel do Espírito Santo de ensinar e lembrar é exatamente essa ação do Espírito Santo na vida do crente.
Então, quando a gente fala de unção, eu falo da presença do Espírito Santo na vida do crente, que vai lhe capacitar ensinando e lembrando as palavras de Jesus. Aí tem gente que pensa em nova unção, mais unção, menos unção, e isso não é bíblico, porque a unção diz respeito à presença do Espírito Santo no crente, e ela não é mais nem menos. E nem precisamos de uma nova unção, porque o Espírito Santo não caduca, não envelhece, não tem prazo de validade, então nós não precisamos de uma nova unção. Jesus não disse que alguém ficasse em Jerusalém para buscar unção. Ele disse, mas vocês devem buscar poder. E o poder, ou a virtude do Espírito Santo, há de vir sobre vós. Poder, sim, alguém pode ter mais poder ou menos poder, mas unção, não. Todos os crentes que têm o Espírito Santo na sua vida têm a unção. É só você ler Atos 10, 38, ele diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, olha, Deus fez o quê? Ungiu a Jesus com o quê? Com o Espírito Santo. Aí a gente lê 2 Coríntios 1, e ele vai dizer, pois aquele que nos ungiu é Deus, o qual também nos deu o selo e o penhor. O selo e o penhor estão claros que são ações do Espírito Santo na vida do crente. O selo tem a ver com a propriedade de Deus, o penhor tem a ver com o adiantamento de uma parcela como garantia do recebimento das restantes. Então, o Espírito Santo não só nos sela para garantir a propriedade divina, como ele também é aquele que nos dá dons e experiências espirituais como garantia de tudo o que está reservado para nós, porque o texto de Isaías, Paulo aqui repete, dizendo o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, e ele nos revela isso pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que nos dá o ensino da palavra de Deus, a sabedoria para conhecermos. Por isso que a Bíblia fala, e nós vamos estudar daqui uns dias na escola dominical, nós estamos estudando os dons, né? E aí, domingo passado foi os dons ministeriais, domingo passado foi o de apóstolo, domingo agora profeta, depois evangelista, e depois vai ter o pastor e o mestre. E aí nós vamos ver que o dom de mestre é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para aqueles que vão expor a palavra, ensiná-la de forma que possa ser ensinado com clareza, com eficácia, mas quem aplica tudo isso no coração dos nossos alunos é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito que vai agir nos crentes. Entende? Então, nós precisamos lembrar disso. Não é algo que vai me ser dado no abrir da boca, mas é algo que eu vou ler, estudar, pesquisar, pedir a Deus que a sua unção que nos ensina nos habilite, nos capacite para que possamos transmitir essa palavra de forma que ela seja clara e que ela penetre ao coração, que seja percebida não só com a mente, mas com o coração dos nossos alunos, e que eles aprendam com a mente e com o coração, e que essa palavra entre no seu interior e produza transformação. Porque o que é que nós queremos? Nós queremos alunos com mudança de vida. Nós queremos alunos transformados. Se a gente quisesse só alunos que aprendessem o texto, a gente aplicava uma prova, quem passasse na prova já estava tudo certo. Mas escola bíblica dominical nem prova tem, porque ninguém é reprovado na escola dominical. Não existe passagem de nível. As pessoas não vão de uma sala para outra crescendo em nível na escola dominical. Alguém já disse que a escola dominical é fantástica porque não há reprovação, ninguém passa de nível, mas a formatura será excelente e vai ser no céu quando a gente chegar lá, porque ninguém termina nunca o estudo da palavra de Deus, porque sempre haverá o que estudar. Quanto mais você pesquisar, mais se aprofundar, mais haverá o que conhecer. Alguns antigos diziam a nossa dificuldade para conhecer tudo da Bíblia
e explorar tudo que a Bíblia tem e esgotar o conteúdo da Bíblia, eles diziam assim, a nossa dificuldade em relação a isso é porque o poço é fundo, a corda é curta e o caneco é pequeno. Ou seja, para a gente conseguir extrair tudo que tem nesse poço, meu caneco não consegue e nem a minha corda é funda o suficiente para tirar. Só que todas as vezes que você descer essa corda no poço, vai ter sempre água nova para tirar, porque quem garante isso é o Espírito Santo de Deus, que está cada dia aplicando as profundezas das Escrituras à vida dos crentes e que vai nos ajudando a fazer todas essas coisas. Então, aí nós percebemos como é essa ação, né? É uma interação. A ação humana é ajudada, é capacitada, é potencializada pela ação divina. E os dois trabalham em conjunto. Nem o professor está sozinho para transmitir esse ensino, nem depende apenas do Espírito Santo, não porque o Espírito Santo não possa, mas é porque ele escolheu ser o canal de transmissão dessa mensagem, o professor, a professora. É o que nós estamos estudando, Efésios 4:11, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Por que Deus resolveu usar a mim e a você? Ele poderia ter feito isso sozinho. Ele não precisava da ação divina, humana para isso. Mas o projeto de Deus foi exatamente isso. É que nós fôssemos os instrumentos humanos para a aplicação dessa palavra na vida dos outros humanos, para que eles pudessem crescer. Só que esse crescimento espiritual não é provido por nós, é provido pelo Espírito Santo que age na vida dos nossos alunos. Então, nós vamos agindo dessa forma, eu fazendo a minha parte, o Espírito Santo fazendo a dele. A minha, na maioria das vezes, é falha, é fraca e precisa de ajuda. A do Espírito Santo é completa, nunca falha e sempre funcionará. Mas ele está usando cada crente para essa finalidade. E aí, quando nós olhamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer exatamente que ele é o Espírito da verdade, Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria e conhecimento. Veja como esses títulos estão diretamente associados a dar a capacitação para que professores, mestres possam ensinar. Mas ele é também chamado de o ajudador, o consolador, né? A palavra do grego parakletos quer dizer aquele que foi chamado para estar ao lado de alguém. É a mesma, por isso que foi traduzido lá no primeiro livro de João, na primeira epístola de João, como advogado, porque a palavra ad é o prefixo grego de junto, né? Está unido, vocatus, chamamento, né? Advocatus quer dizer aquele que foi chamado para estar junto, que é o mesmo sentido de para, kletos, chamado para estar junto, aquele que está colaborando com o outro. Por isso que o Espírito Santo é o consolador, aquele que está conosco, aquele que foi enviado para nos ajudar. E para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nas nossas orações, ele é o nosso intercessor, mas também para nos ajudar no ensino, porque ele é aquele que nos ensina todas as coisas, o Espírito que revela, o Espírito que capacita para o ensino. Por isso que professores não podem abrir mão de buscar o poder, a capacitação e a intimidade com o Espírito Santo para que sejam eficazes na sua tarefa de ensinar. Lendo, pesquisando, estudando, como já disse, mas, acima de tudo, buscando a ajuda do Espírito Santo. Por isso que a Igreja Assembleia de Deus, sempre valorizou a ideia dos dons espirituais, porque está claro, biblicamente, que os dons espirituais
são potencializadores para a realização da tarefa da igreja. Eu lembrava dias atrás, estudando sobre os dons, que Paulo vai na cidade de Filipe, e ele, e Silas e Lucas, possivelmente, e estão ali pregando o evangelho, e uma jovem, que nós, lendo o texto, sabemos, mas quem estava lá na ocasião talvez não soubesse, que era possuída por um espírito. E aquele espírito dava àquela jovem a capacidade de adivinhação. E a jovem dizia: estes homens que estão pregando a vocês, eles são homens de Deus e pregam a verdade a vocês. Me diga, meus irmãos, o que era que aquela jovem estava dizendo que estava errado? O que era que ela estava dizendo que desqualificava a sua fala? Ela dizia que Paulo e Silas eram homens de Deus, que eles eram servos do Deus Altíssimo e que eles estavam anunciando a verdade para aquelas pessoas. Estava tudo certo. Só que chega um momento que o apóstolo Paulo se incomoda, depois de dias que isso estava acontecendo, e expulsa o espírito da vida daquela moça. E aí ela fica liberta. Mas a pergunta é: como o apóstolo Paulo sabia que aquilo era um espírito imundo agindo na vida daquela moça, se tudo que ela estava dizendo era verdade? E por que que o espírito imundo falava a verdade e não a mentira? Veja quanto de conhecimento espiritual, de coisas ocultas à sabedoria humana está implícito nesse texto. Como é que eu vou saber disso? Aí é a ação do dom de discernimento de espírito. E quem concede a sabedoria, a capacidade de discernir os espíritos? O Espírito Santo agindo na vida do crente. Então, perceba como nós precisamos disso. Sem isso, nós não teremos a eficácia na ministração da palavra, no ensino, em todas as coisas. Porque quem vai nos dar esse conhecimento oculto das coisas espirituais é o Espírito Santo que age na vida. Eu posso estudar, pesquisar, ter uma imensa biblioteca e dias e anos pesquisando um texto bíblico, mas quando eu encontrar com uma moça possuída dizendo que eu sou um homem de Deus que falo a verdade, eu só para mim descobrir que aquela mulher está possuída por um espírito maligno, a minha biblioteca não serve para nada. Eu preciso do poder do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo na minha vida para poder entender todas essas coisas. Então, isso nós precisamos ter em mente para saber que eu preciso ler, estudar e conhecer, mas também preciso da capacitação do Espírito Santo, dos dons espirituais, daquilo que são as ferramentas espirituais que o Senhor tem nos dado para nós conhecermos. Porque o texto que lemos, o apóstolo Paulo disse que o Espírito de Deus, ele nos ensina as coisas espirituais que são ensinadas pelo Espírito Santo a nós. Não só a nós, professores, mas também aos nossos alunos, claro. E quando eu ensino com a ajuda do Espírito Santo, confiando nele para que ele possa me ajudar em todas essas coisas, aí com certeza terei maior êxito e a palavra que eu ensino será uma palavra de mudança, né? de transformação, porque é o que nós precisamos e é a finalidade do ensino bíblico. Eu gosto de pensar, só para fazer uma ilustração, é que o fato de alguém entrar numa igreja e começar a frequentá-la não muda a vida de ninguém. Ninguém é transformado pelo frequentar uma igreja. Assim como ninguém vira um carro quando entra numa garagem. E a barata, quando entra dentro do pacote de biscoito, não vira biscoito. Porque não é frequentar a igreja que muda as pessoas. É o novo nascimento. É a transformação espiritual.
é a ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa que vai transformá-la. Eu posso receber um aluno em minha sala de aula, interessado pelas curiosidades bíblicas, questionador das verdades da palavra de Deus, que está ali interessado apenas em ter argumentos para conhecer mais a Bíblia e, quem sabe, até para confrontar os crentes. Mas, e quem pode converter de fato esse aluno e transformá-lo em alguém que crê na palavra de Deus e aceita Jesus como seu Salvador? O Espírito Santo, que age na vida do professor e da professora para promover essa transformação que a palavra de Deus é capaz de fazer. Por isso, queridos, nós precisamos de praticar isso na nossa vida. Você que é professor, você que é professora, não esqueça, você precisa ler, precisa pesquisar, precisa fazer todo o planejamento da sua aula. Nunca, jamais vá diante de uma classe sem ter isso em mãos. Não é apenas ler a revista e comentar, porque, na verdade, a revista já é um comentário, mas é ter metodologia, ter uma forma de trabalhar isso com os alunos e faça a sua parte, que é essa, é ler, pesquisar, estudar, planejar, aplicar atividades, métodos que vão ajudar o aluno a conhecer o texto. Mas não abra mão de uma vida de oração, de jejum, de busca a Deus, de dependência espiritual, de entrar numa sala de aula sabendo eu li, eu pesquisei, eu estudei, mas nada disso vale se o Espírito Santo não agir na vida dos meus alunos. E eu entro em sala de aula dizendo: Senhor, eu sou completamente dependente do teu Espírito Santo para agir na vida dos meus alunos. Usa-me como um canal para ser o agente de transformação desses alunos por intermédio do teu Espírito Santo agindo na vida deles. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo me ensina, me capacita, me lembra, aplica também em meu coração as palavras daquilo que eu estudei, para que eu possa ser cada dia capacitado a fazer a obra do Senhor com qualidade, com dedicação, com todas essas coisas. Nós, pentecostais, sempre primamos pela busca espiritual, pelo poder espiritual, pela ação do Espírito Santo. Às vezes, nos descuidamos do ensino, da busca, da pesquisa, e quantas vezes nós vimos gente aplicando textos completamente equivocados na sua exposição bíblica, unicamente pela falta de pesquisa, de ensino, de busca pelo conhecimento. Há muitos outros crentes que buscaram o ensino, a interpretação bíblica correta, mas às vezes se esqueceram do outro lado, da busca espiritual, do jejum, da oração, da dependência, do poder e da virtude do Espírito Santo na vida dos crentes para uma ação mais efetiva do ensino da palavra de Deus. Então, nós precisamos ter equilíbrio nessa coisa. Buscar, estudar e nos aprofundarmos o quanto for possível na nossa capacidade humana, no texto sagrado para conhecer. Mas orar, ler, buscar a Bíblia como alimento para minha alma, buscar intimidade e uma comunhão com o Espírito Santo e viver uma vida de dependência, sabendo que sem o Espírito Santo na minha vida, aí é uma lata batendo, um sino que faz zoada, mas que não alcança o, o profundo do meu aluno que deve ser transformado. Agora, se eu junto as duas coisas, aí eu tenho conhecimento bíblico, capacidade de pesquisa, de aprofundamento no texto, interpretação correta e, ao mesmo tempo, unção, poder, virtude, ação espiritual na minha vida,
a graça de Deus agindo para que eu ministre com sabedoria, com conhecimento, mas com o respaldo de ação espiritual do Espírito Santo na vida desse professor. E aí, não tenha dúvida que isso vai impactar a vida dos seus alunos e vai transformá-los em alguém que não é apenas um aluno conhecedor, mas, acima de tudo, em um aluno que experimenta aquilo que conhece porque pratica, porque tem a ação do Espírito Santo fazendo com que isso seja eficaz na transformação e na mudança de vidas. Então, queridos, Deus abençoe vocês, Deus dê cada dia mais conhecimento e sede e desejo de aprender mais a palavra de Deus. Façam isso, mas sem nunca abrir mão do poder e da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente já tem